Bom dia para todo mundo. Eu sou Silvia Caringi, terapeuta, consultora de taróloga e consultora de Feng Shui. Hoje nós vamos fazer uma live com bate-papo e o meu trabalho eu utilizo para ajudar as pessoas o autoconhecimento. Leitura de cartas não é somente, não é divinatório. No meu caso, eu não faço como divinatório e faço como uma terapia. Ok? Estou esperando o meu convidado entrar, e aí nós vamos fazer um bate-papo sobre vários aspectos dessa parte terapêutica através das cartas. Ok? E enquanto isso eu vou falando um pouquinho de mim. Eu já faço isso há mais de 20 anos, orientando as pessoas. Muitas pessoas já passaram pelos meus caminhos, né? Eu passei pelos caminhos dessas pessoas com essas orientações. E através dessa orientação, eu consigo aplicar algumas terapias. E agora eu vou convidar deixa eu ver, aceitar. Olá, Silvia, bom dia. Bom dia, tudo bom? Deixa eu regular aqui minha ótimo. câmera, porque pelo Feng Shui não é bom você cortar as cabeças. Concordo plenamente. Eu vejo muitas cabeças cortadas no Instagram. De outra maneira, tudo bem, mas na nossa linha terapêutica não é muito interessante você cortar a cabeça. E as pessoas tiram foto cortando bastante, né? Então, assim, porque o que significa isso? Né? Já dá um gancho para falar alguma coisa. A nossa cabeça é que nem o telhado da nossa casa, são os nossos pensamentos, são as coisas que a gente quer realizar. Então, se a gente corta, a gente está tirando alguma coisa da nossa essência, de quem nós somos e de o que nós queremos fazer na nossa vida. Entendi. Né? Então, legal. Eu estava até no começo falando quem eu sou, né? Terapeuta, taróloga e consultora de Feng Shui. E diferente de muitos terapeutas, eu utilizo as cartas como uma maneira de terapia. Isso é legal. Ajuda a pessoa. Fala. Eu tô aqui já querendo entender aí o que você faz, porque assim, só de olhar aqui a gente já vê que tem algo legal. Então, a intenção de voltar aqui é bater esse papo e entender um pouquinho do seu trabalho, como você ajuda as pessoas de fato e desmistificar também algumas coisas, né? A gente sabe que, principalmente na terapia, tem muitos mitos aí, e eu queria entender um pouco mais de você. Você já falou que você já se apresentou aí pro pessoal, né? Sim, sim. Eu sou terapeuta, taróloga e consultora de Feng Shui. Legal. Se eu perguntar para você, o que a Silvia faz hoje? Né? E aí, esse faz hoje quem de fato você ajuda, Silvia? Como você tem ajudado as pessoas com conhecimento, com toda a experiência que você tem hoje? A Silvia hoje, ela ajuda as pessoas nas orientações, na orientação das cartas, mas elas aprendendo a se conhecer. Tá? Porque assim, cada carta, ela tem um significado, é um arquétipo. Que muitas vezes a pessoa não sabe quem ela é. Porque esse ano é um ano 7 e fala, você tem que olhar para dentro e não para fora. Você olha para dentro, vê o que você quer, para você poder fazer fora. Mas muitas vezes as pessoas não sabem olhar para dentro e não entendem o que estão olhando dentro delas. Não acham aquilo, não tenho nada, vamos focar no externo mesmo. E não é assim, eu tenho que saber o que eu quero, que nem você, a gente fala, né? Metas e objetivos. Eu tenho que ter as minhas metas, meus objetivos, para eu poder ter ação.
Então, eu ajudo as pessoas a identificar isso através do quê? Dos oráculos. E a partir desse oráculo, quando vem a identificação de tudo isso, de quem ela é, do que ela quer fazer, eu aplico algumas terapias que vão ajudar. Algumas mais conscientes e outras energéticas. Legal, legal. Por exemplo, isso, eu já ia te pedir exemplo, porque assim, ó, para mim, isso é um mundo que eu não conheço muito bem, tá? sim. Então, eu queria entender o que é esse energético. Você falou aí de oráculo, né? Tenta simplificar um pouco mais o que você está falando para a gente entender. Um ser humano oráculos são as cartas. Cartas de tá. tarô e cartas de baralho cigano, ou eu posso usar pedras, porque dá para jogar pedras e falar os significados. Então, assim, oráculos são todos os instrumentos que você tiver na mão e você consegue fazer uma leitura. Podem ser o que vai fazer os convencionais ou não. O que faz a revelação são os oráculos. Exato. Tá? Revelação eu falo uma leitura, porque tudo é uma leitura energética. Se a pessoa não sabe o que ela está sentindo e como ela está, tirando uma carta, dá para falar o que a pessoa está pensando, sentindo, alguma coisa dela. Por exemplo, para você, tá? A carta da cegonha significa novidades. E você acabou de falar. Eu não escolhi a carta, eu simplesmente tirei. Você falou que tudo nesse campo é novo, é novidade para você. Fenômeno. Então, a carta da cegonha é exatamente a coisa da novidade, do desconhecido. Então, nesse caso, para você, seria isso. Se fosse para um relacionamento, eu vou conhecer alguém. Vai, uma pessoa. Mas é o meu ex? Não, é uma pessoa nova, você não conhece. Então, cada caso é um caso. É porque está muito ligado com o momento, então, que a gente está vivendo. É a tua energia. Eu estou lendo a sua energia que você não está conseguindo ler, identificar. Legal. Você já me quebrou um paradigma aqui, talvez seja o modo com que você trabalha, porque assim, sempre quando eu... Até então, sempre que eu pensava aí em cartas, eu estou pensando em alguém que vai adivinhar o meu futuro. E você está trazendo uma outra pegada que é autoconhecimento. Sim. A maioria, quando chega em mim, fala: adoro quem nunca leu cartas. Por quê? Porque não vem com vícios. Porque a maioria vem: mas fulana me falou. Então, muitos que leem, né, tarólogos, ledeiras, né, elas às vezes recebem entidades. Vamos dizer assim, eu tenho meus mentores que me ajudam, né? E eu não sou de acordo com que as pessoas falem nomes. Por exemplo, uma pessoa vai se consultar sobre relacionamento, e aí a pessoa fala assim: olha, você vai conhecer o Joãozinho. Aí chega o Marquinhos, e eu não dou oportunidade para o Marquinhos, porque ela falou que eu ia conhecer o Joãozinho. E é o Marquinhos que ela tem que conhecer. Então, eu não uso dessa maneira. Eu vou usar assim: olha, vai vir uma pessoa para você, observa, percebe o que você quer. Porque se você não quiser essa pessoa, vem outra. Sim. Né? E outras maneiras de ajudar as pessoas também, no caso, assim, energeticamente, com a cromoterapia. E o que eu... Porque, assim, a pessoa tem uma depressão, porque está sendo falado muito em depressão e ansiedade atualmente. Depressão é eu estar conectada ainda com o passado. Mas e se eu não consigo sair disso? Então, eu vou usar a cromoterapia. Essa aqui é um bastão, onde eu vou mudando a ponta, mudando as luzes dentro dela, que vai ajudar em alguns pontos da pessoa, porque passado, coração, eu fui magoada, então eu fico naquela sensação. E aí eu vou utilizar uma certa cor para poder limpar tudo isso. Mas e se eu não tenho a pessoa, não tenho o bastão? Eu vou ensinar ela a usar as cores adequadas e ela se aplicar. Porque as pessoas, elas
não podem depender eternamente dos terapeutas. Não, Porque vai pelo que você está me falando aí, a sua intenção é trazer esse autoconhecimento, né? Então você vai auxiliar a pessoa a se Exatamente. tornar uma pessoa mais equilibrada, mais centrada no que ela quer. O Porque as pessoas, objetivo pode falar. as pessoas procuram os terapeutas para eles fazerem milagres. Ai, vai resolver meu problema, mas ele vai utilizar técnicas, vários instrumentos para poder ajudar a pessoa. Mas a pessoa tem que se ajudar também, que é o que não acontece. Muitas pessoas elas acabam não se ajudando. E quando elas não se ajudam, se elas têm algum animal de estimação, e isso eu vi num local que eu trabalho, ela tem um animal de estimação, o animal pega, ele absorve da pessoa, ele limpa a pessoa, ele ajuda. O animal de estimação. Se a pessoa não cuida dela, não toma... capta essa energia negativa? É isso que você está me dizendo? Capta, exatamente. Então, se você tem um animal, de repente ele não tem nada, e você, no dia seguinte, você aí sofreu alguma coisa que te deixou muito chateada, aconteceu alguma coisa com o teu corpo, porque tudo o teu corpo absorve e vira alguma doença. Né? Certo. Então, assim, o que o animal faz? Ele tira de você. Aí, se você passou a mão no animal ontem, e hoje, quando você passa, você sente algum caroço, alguma coisa, é porque ele absorveu de você, ele começa a materializar uma doença que ele não tinha. Por quê? Porque ele veio na Terra para nos ajudar. Mas você tem que se ajudar primeiro. Agora é o leigo fazendo perguntas para especialista, tá? Sem problema. Essa condição aí de energia, porque assim, eu ouço muito bem, né? Até as próprias crianças ou outros adultos, né? A questão da energia negativa, do quanto é ruim você estar perto de uma pessoa que tem energias ruins ou que está com energia negativa. Essa, não vou dizer transmissão, porque não é uma transmissão, né? Não é uma... Se você capta, mas se você pega para você... Ela influencia, por exemplo, na criança também. Você tem os pais extremamente estressados, né? Isso vai acontecer também com a criança, pode acontecer também com a criança, captação dessa energia. A criança são seres mais evoluídos que nós. Eu costumo falar assim. As crianças vêm com a passagem de vinda e ida. Nós precisamos conquistar a nossa passagem de volta para ir para algum lugar melhor. Sim. Tá? Então, assim, sim, as crianças... É que as crianças são que nem os animais. Elas são inocentes e elas captam. Por isso que fala, até os 7 anos, é aquela inocência da criança. É muito mais a partir dos 7. Né? Sensitíveis até, né? E de 1 a 7 anos, a criança está na energia da mãe. E dos 7 aos 14, na energia do pai. Elas vão observar tudo o que eles fazem. E vão se comparar. Inclusive os comportamentos ou outras coisas. Como as crianças são mais seres, vamos dizer assim, divinos, eles têm uma proteção a mais, tá? Eles têm uma proteção a mais. E se os pais estão estressados, procurem não descarregar nas crianças. Vai fazer alguma coisa, vai fazer uma atividade física, vai passear com o cachorro, vai fazer alguma coisa para você eliminar isso. Que a gente acaba eliminando essa carga do estresse, né? Com as pessoas que estão mais próximas a gente, né? Que é brigando, que é achando ruim, cobrando mais da outra pessoa. Exatamente. Legal, legal. Tá, então vamos voltar aqui para a Silvia. Hoje, dentro do que você faz, por que as pessoas, quais são os motivos pelos quais as pessoas mais te procuram hoje, Silvia? Relacionamento e financeiro. Tá. Que está envolvido com espiritual. Tá? Primeiro assim, relacionamento.
Eu atendo num site também, só que eu uso outro nome, porque assim, eu não misturo algumas coisas. Então, eu uso outro nome. E aí foi interessante, porque a pessoa pergunta bem direta, né? Ai, o meu ex vai voltar? Aí eu pergunto, tá, quanto tempo vocês estão separados? Ah, eu estou separada há 10 anos, mas ele voltou a me procurar. Estamos numa época que tudo que não foi bom lá atrás vai voltar para ver se você quer de novo. Se você vai continuar nessa pegada, né? Nessa situação. E aí eu fui desenvolvendo com a data de nascimento, o nome da pessoa, e desenvolvendo, tirando as cartas e falando para ela o que aconteceria. No final, ali falou que a pessoa não tinha mudado e que não valia a pena. Se ela quisesse, ela pode voltar. Mas ele não queria nada nada sério. Ela ia voltar para o mesmo relacionamento que acabou. Exato. Não tinha nada de novo chegando. Exato. As pessoas esquecem que tem aquela palavrinha antes, ex-relacionamento, ex. Se é ex, é porque alguma coisa não deu certo. Se alguma coisa não deu certo, vamos, enquanto estamos no relacionamento, vamos mudar. Mas as pessoas não se preocupam em mudar. Eu passo para o próximo. Entendi. Tem até uma frase que eu gostei. Ex é ex, já teve a sua vez. Gostei. E a parte financeira também, né? Financeira, assim, a parte prosperidade. As pessoas precisam entender que se nós não somos prósperos, é culpa nossa? Sim, porque nós decretamos todos os dias várias coisas que acabam acontecendo. Tipo, eu não consigo... É que nem todo mundo fala, né? Eu não consigo clientes. Eu não consigo atendimentos. Então, você foca na sua necessidade e depois começa a decretar. Então, para de decretar, e que eu fiz muito esses dias todos, e principalmente depois que eu entrei na comunidade também, eu falei assim, bom, não, eu sei que vem. O que é meu, eu tenho que ter a ação. Eu tenho ação, aí a coisa acontece. Então, a gente tem que ter ação. Todas as ações que a gente aprende. Pensamentos e ações, né? Exatamente. Tudo é energia, tudo começa dentro da gente, né? Exato. A intencionalidade, ela é muito importante na nossa vida, né? Sim. Porque quando você fala assim, eu faço decretos, que são orações, né? Eu sou o que eu sou, nada mais do que eu sou, então são decretos prontos. Mas você também tem que fazer os decretos, parar de fazer os decretos, de que você fala assim, minha vida assim, por isso ela não muda. Você está decretando. E a gente tem que parar de fazer isso. E as pessoas vêm com essa ideia de, vou me libertar, mas você tem que ter ação. A gente ensina o caminho. E as cartas mostram tudo isso. Tá. Então, você já me falou aqui, dos perfis dos clientes, buscando aí sobre relacionamentos, né? Clareza sobre... A maioria são mulheres, tá? Mulheres, clareza sobre relacionamento, também sobre prosperidade. Tem mais algum que é... A última coisa é espiritualidade. O que eu tenho... E como eu percebo, na hora que eu tiro as cartas, que tem alguma coisa que ela precisa fazer para ela espiritual, aí eu... E a espiritualidade, como está, gente? Então eu bolei uma jogada onde eu pego a mandala do Feng Shui, que é aquele, o baguá, eu acho que... Peraí. Eu tenho aqui, não sei se vai dar para ver muito, eu tenho o baguá, tá? Do Feng Shui, que eu montei uma jogada em cima de todas essas áreas e no meio é a área da saúde. Então, na hora que eu jogo para a pessoa, ela vai me dando as cartas, ela manuseia as cartas, porque tem algumas coisas que eu vou falando de acordo com porque nós mostramos quem nós somos. Então, quando eu embaralho as cartas, eu estou mostrando quem eu sou, o que eu faço. Tá?
Se eu apoio na mesa, se eu seguro a carta, se eu segurar e ficar embaralhando, eu sou uma pessoa que quero controlar as coisas, eu sou controladora. Então, vai você me entrega dando... a carta para as pessoas para ela manipular, você já está fazendo um diagnóstico, entre aspas. Já, Que legal. exatamente. Que legal. Já. Então, assim, eu já vou falando um monte de coisa para a pessoa, eu deixo a pessoa gravar o áudio, porque depois que ela perguntar para mim algumas coisas, eu não vou lembrar, porque muitas pessoas, né? Então, ela acaba gravando, e aí, elas vai me dando as cartas, e abro a primeira mandala, eu abro as cartas na mandala. Depois que eu ler toda a mandala, e ela vai me dando cartas assim que eu vou pedindo. Aí depois ela faz as perguntas. Só que na hora que eu abro a mandala, muitas das perguntas, muitas coisas que a pessoa queria saber, já foram respondidas. E aí o que a gente faz? Aprofunda-se com as perguntas. Né? Porque o sim, o não, os caminhos, as direções. E nessas direções, eu posso indicar alguns tratamentos, até que outras terapias minhas, ou eu indico outros profissionais. Legal. Legal. Então, na verdade, você tem aí uma bela de uma caixa de ferramentas capaz de ajudar as pessoas, porque você vai unindo aí as técnicas que você conhece de acordo com a necessidade de cada um. Então, para uma Exatamente. coisa melhor, para outra. Que legal, cara. Que legal. Um dos outros instrumentos, vamos dizer assim, né, é a fita energética. Fita energética são ervas, tá? Então, assim, no caso dessa, é para depressão. Então, tem um preparo, se a pessoa está com depressão, então ela vai ter uma lição de casa para ela fazer. Então, são várias ervas que ela vai preparar, não é que ela vai fazer um chá. Ela vai pegar uma pitadinha, colocar na água, colocar a energia dela, pôr a mão em cima, na crença dela, no que ela acredita. Se ela é católica, põe lá Jesus, não tem problema. Isso aí eu já ia te perguntar, né? Porque tem esse mito muito grande quando as pessoas falam em baralho, tá? Esse misticismo, né? E eu vou usar uma palavra pejorativa, né? Porque é o que o popular usa, né? O espiritismo está muito ligado, o pessoal fala que é macumba, que é coisa de trabalho, né? Explica um pouco. Exatamente. O que você acabou de me dizer, não tem nada a ver, porque todos nós carregamos uma energia, né? E é isso. Explica um pouco aí desse mito, desse medo que as pessoas têm. O que eu creio, tá? E o que eu tenho estudado muitas coisas, as religiões, elas são para conduzir as pessoas para um caminho. Ok? Então, as pessoas, elas se identificam com algumas religiões e seguem aquele caminho. É como se fosse um controle para controlar as pessoas. Ok? Sim. Todas elas. Tá? Isso aí no caso... um pouquinho a história que a gente percebe isso, né? Aí, gente, ó, não estou falando mal de religião nem a Silvia aqui, tá, gente? A gente só está falando que foi criado como um instrumento de guiar as pessoas para objetivos. Eu fui criada no catolicismo. Aí você fala assim, nossa, mas você lê carta? Por quê? Porque eu vi que, assim, como eu sempre tive essa afinidade com as cartas, desde os 17 anos, eu senti que, se eu vou ajudar as pessoas, eu não posso me prender a nenhuma religião, porque eu tenho que saber um pouco de cada uma. Porque você vai me falar assim, mas o evangélico não lê carta. Eu discordo. O verdadeiro evangélico pode ser que não leia. Mas as pessoas que se dizem evangélicas, elas vêm numa consulta por uma orientação. Só que elas falam assim, mas eu não acendo vela. Não tem problema. Imagina cortar. A gente resolve de outras maneiras. Porque eu tenho que saber a crença da pessoa, o que ela acredita, né? Porque aí vai funcionar algumas coisas. Temos que limpar as crenças, sim. Mas tem algumas coisas que as pessoas não conseguem porque é se apegar àquela energia. Que nem quando as pessoas falam assim, Deus vai me salvar. Se você se abrir para isso, ele vai salvar, sim. Entendi. Então, para deixar as pessoas tranquilas aqui, isso que eu falo assim, não tem nada a ver com religião. Então, independente se eu sou católico, se eu sou evangélico. Exatamente.
É a energia da pessoa. Uma energia A pessoa. em volta. Exatamente, a energia da pessoa. Fazer essa leitura e nos orientar ali no objetivo que a gente quer, né? Não é? Exato, exato. Por isso que, assim, você fala assim, o que que... Eu sou espiritualista, não espírita. Espiritualista é que aceita todas as religiões. Tudo que acontece. E lógico, na medida que eu faço uma leitura que é uma leitura energética, as cartas da pessoa, o que que acaba eu fazendo? Eu acabo mostrando para a pessoa algumas coisas a mais que ela pode fazer, sendo na religião dela ou não, buscando conhecimento. Porque tudo a gente tem que falar, busque conhecimento. Se eu te oriento, você não precisa acreditar 100%, mas busca conhecimento. Isso é para você? Você vai ter que sentir se é para você. Em relação a isso, eu já vou te fazer outra pergunta. É comum as pessoas terem medo, por exemplo, de fazer uma consulta com você. Acho que é comum ou não? Pessoas terem esse receio, até por não conhecerem, de você, ou de ouvir algo que não gostariam. Existe esse medo, esse receio? Então, as pessoas, acaba acontecendo que tem coisas que elas não querem ouvir, né? Então, quando teve uma situação que saiu, a pessoa veio fazer a consulta comigo, aí eu fiz a consulta, falei uma série de coisas para ela, e as pessoas passam por mim. Porque algumas é tratamento específico, outras não. Tem até curiosidade. E depois de 3, 4 anos, a pessoa voltou. Ela chegou para mim e falou assim, você não lembra de mim, né? Eu falei, não. Então, na época, você leu e falou isso, isso, isso. Aí a minha memória foi voltando, porque aí a energia traz. Eu falei, tá. E você... Aí eu completei. E pela sua cara, você não gostou do que eu falei. Só que eu vim aqui me desculpar. Eu falei, por quê? Porque tudo aquilo que você falou lá atrás, porque era autoconhecimento para ela, foi acontecendo. Não no tempo que você falou, porque a pessoa dá abertura para isso. Mas foi acontecendo. Eu falei, você não precisa se desculpar comigo. Cada um tem o seu tempo de acreditar e deixar acontecer. Que legal. Que legal. Né? Porque cada um tem seu tempo, não tem jeito. Entendi. Entendi. É o que eu falo, né? O seu papel aí é de orientação, né? Você não vai fazer com que nada aconteça, né? É trazer o que você falou, não é adivinhar futuro, é trazer um nível de conscientização interna. É eu, de certa forma, olhando de uma outra maneira para mim mesmo, né? De acordo com as coisas que estão acontecendo. Né? Exato, e o que eu utilizo para isso são as cartas, são os oráculos. Dependendo até, porque já falaram que em uma vida passada, eu morei num campo, numa choupana, e eu lia folhas. Por isso que eu tenho a facilidade até com pedras. Então, tem algum para eventos, às vezes eu levo alguma coisa diferente. Que é a leitura das pedras, na mandala. Então, mas vai ajudar, vai orientar a pessoa. Então, às vezes, o misticismo as cartas vão revelar tudo? Não necessariamente. Às vezes, as cartas podem até mostrar alguma coisa que se eu sentir que a pessoa não tem condições, eu vou ter que trabalhar isso nela. Condições que é de ouvir o que você viu ali? De ouvir e de saber. Quando a pessoa chega para mim e fala assim, eu quero saber se pai, mãe, vai morrer logo. Bom, a pessoa está querendo saber. É diferente. Se sair nas minhas cartas que tem alguém perto que vai morrer, ter um desencarne, eu não sou autorizada a falar. Tá? Então, eu vou fazer de maneira que a pessoa... não vou falar diretamente. Sabe? Então, procure fazer as pazes com todas as pessoas ao seu lado, ao seu redor, porque é sempre bom ficar de bem com as pessoas. Sim, lógico.
Existem relatos de grandes traumas, né? De pessoas que pai faleceu, mãe faleceu, né? Irmãos faleceram, e a pessoa estava ali num momento ruim e acaba carregando essa mágoa por ter feito as pazes ali. Culpa, mágoa, tudo. E acaba entrando em depressão, em tudo isso. Aí tem como você tratar tudo isso, né? Entendi. Silvia, quem precisar da sua ajuda, como é que faz? Fala para mim. É só me contatar no... Estou assistindo essa live, estou gostando do que você está falando, quero saber como eu consigo a sua ajuda e quais as opções aí a gente teria para fazer aí um bate-papo inicial. Como é que funcionaria? O bate-papo inicial, eu também estou no site, né, de vocês, da Conexão, como vender terapias, né? E você pode fazer uma avaliação gratuita, que é uma consulta, onde eu vou mostrar para você alguns aspectos do que você pode ser trabalhado. Tá? Então, a primeira avaliação é sem custos. Tá? Você pode me contatar pelo... Então, não tem desculpa. Quem está aí querendo entender um pouco mais de si, querendo fazer alguma pergunta para a Silvia, pode fazer uma primeira consulta inicial aí, sem custo nenhum. Beleza? Exatamente. Você está ouvindo, está gostando do que a Silvia está falando, a Silvia está abrindo aí essa oportunidade para vocês. Beleza, me fala um pouco mais aí. Quais são as opções? Como é que funciona? Tem o meu WhatsApp. As minhas consultas, elas funcionam por tempo, tá? 30, 40, 50, 60 minutos. Quando são pacotes, são coisas diferenciadas, porque aí eu fiz a avaliação, vi o que a pessoa precisa, aí eu vou falar, olha, vamos trabalhar isso, 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 você pode fazer uma sessão, mas se você gostar, você vai continuar, pode continuar, ou você pode fazer 5, 10, aí a pessoa vai escolher o que mais convém a ela, tá? E o que ela está querendo. Entendi. Eu vejo bem comum aí, principalmente essa questão das cartas, também ser por perguntas. Você também trabalha dessa maneira ou não? Também trabalho. Tipo assim, eu tenho uma consulta quick, né? Que é tipo de 10 a 15 minutos, onde a pessoa vai fazer, em média, dá umas 3 perguntas. Por quê? Porque quando a pessoa fala assim, eu quero saber do meu relacionamento, começa a aparecer o trabalho dela, ou vice-versa. Porque primeiro precisa limpar uma área para você poder ver a outra área. Sim. Faz sentido. Se eu estou extremamente estressado, frustrado no trabalho, cheio de estresse, eu não me abro para um relacionamento, ou o relacionamento que eu estou ali não vai ser um relacionamento saudável. Igual. Você vai tratar o relacionamento igual ao trabalho. São 3 áreas que são ligadas. Relacionamento, trabalho e espiritualidade. Quando você não cuida da espiritualidade, as outras 2 ficam meio confusas. Se você cuidar da sua espiritualidade, as outras 2 áreas começam a fluir melhor. Mas eu tenho que ter uma religião? Não. Espiritualidade é autoconhecimento. Autoestima é você olhar para dentro de você. Então, não é uma religião que vai, no caso, você tem que buscar. Espiritualidade é você estar bem com você e naquilo que você acredita. Que legal. Olha, gente, olha que coisa fantástica. Os ditares, né, os ditames populares estão muito ligados aos conhecimentos e às vezes a gente não se dá conta disso, né? Que às vezes a pessoa chega estressada no trabalho e o cara fala assim, né? Aí eu tô falando de homem, né? Que é o meu universo. E a mulher dormiu de calça jeans, né? O que ele quer dizer com isso, cara? Que as coisas não estão indo bem em casa e eu acabo trazendo aquilo pro trabalho. É o que você acabou de falar aí, que as áreas estão ligadas, né? E às vezes o contrário também acontece. Você chega em casa estressado, a mulher aí, ó, problema do trabalho, você deixa lá no trabalho, né? Ou seja, não tem como a gente dividir essas coisas, né? E aí entra que é a maneira com que eu encaro as coisas, né? Então, cara, que legal. Mas existem coisas que você pode fazer. Por exemplo, eu estou estressado no trabalho, eu estou indo para casa. O que eu posso fazer? Eu faço. Aí, no caso, tem algumas coisinhas prontas. A chama violeta. Eu sou um ser de fogo violeta, eu sou o amor que Deus deseja. E você vai falando isso o caminho todo. Duvido que se você
que você vai continuar estressado quando chegar em casa. Por quê? Porque a cor violeta, ela transmuta, ela limpa. É a cor, é a energia da cor. Então você tem que Aí já tá saber... cromoterapia. Exato. Você tem que ter o jogo de cintura. Eu não vou levar isso para minha casa. Por quê? Porque os meus animais, minhas crianças, elas vão absorver isso de mim. E aí eles podem ficar doentes. Cara, olha... Gente, quem é que tinha noção dessas coisas que a Silvia tá falando? Tá vendo como é que é legal a gente entender? E eu já ouvi falar sobre isso, né? E tô tendo agora um maior esclarecimento aqui com a Silvia, né? Nós somos seres integrais, né? A gente carrega... Por isso que eu tô falando, não tem como você dividir muitas coisas. Ela tá trazendo aqui alguma técnica para você não levar mais uma coisa para você ligar, você é integral com a sua casa. Tudo que está na sua casa influencia também no seu comportamento, na sua vida. Vai tentar arrumar os armários, as gavetas. As gavetas somos nós aqui dentro. A maioria começa a arrumar a gaveta e desiste. Porque inconscientemente está mexendo aqui dentro. Coisas que reflexo, né? Fora é o reflexo do que está dentro. Exatamente. Se eu vou jogar uma roupa fora, não, eu vou usar. Quanto tempo já você não está usando? Então, organizar os armários e tudo, canos, tudo isso tem um significado. Exercício para vocês agora que estão assistindo essa live aqui, ó. Olha ao seu redor e veja como está o ambiente que você está nesse momento. Isso já pode dizer algo sobre você, não é isso, Silvia? Exatamente. Quando eu entro para fazer a consultoria na casa da pessoa, agora a facilidade também é fazer online, né? Ela vai com o celular, mas é interessante, você sabe como é a pessoa. Que bacana, que bacana, que bacana. Que legal. Exatamente, é o que a Lucimar falou, o terapeuta integrativo é isso, trata as pessoas como um todo. Tudo faz parte de tudo. Beleza, ó, então você já falou aqui de algumas técnicas que você utiliza e é o que está disponível aí no link da sua bio, né? Que é a terapia, que são as cartas, cromoterapia. O que tem mais aí que a gente pode solicitar a sua ajuda, Silvia? Eu dou cursos, a pessoa que quiser, através das cartas, aprender para ela usar para ela, não para jogar para os outros. Porque muitas pessoas falam assim, eu não consigo, porque eu tenho várias formações, também sou reikiana, mestre em reiki, então dou cursos, tudo isso. Mas no caso das cartas, a pessoa pode usar para ela. Então, eu ajudo elas, eu curso, vamos dizer que é uma mentoria, porque vai ser uma coisa específica para a pessoa, para ela saber usar para ela. O que ela vai fazer? Legal. E às vezes, quando ela... eu quero fazer uma consulta, ela vai poder utilizar para ela. Ela tirou a carta, eu dou alguns exercícios, tirou a carta e... então tá. Essa carta 43 é um jardim, é um labirinto. Ai, meu Deus, hoje eu estou meio sem saber o que fazer. Que é o labirinto. Entendi. Né? Então, que caminho seguir? E aí a pessoa vai, ela pode também se orientar. E para isso, eu dou o curso, a mentoria das cartas. Bacana, bacana. Cursos, né? Na bio tem algumas coisas também. Show de bola. Então já vamos explicar para as pessoas que não sabem o que é a bio, tá, gente? Ó, presta atenção. Quando a Silvia fala assim, vai na minha bio, só que bio é essa, né? Às vezes não sabe o que é bio. Tá vendo? Ó, em cima da cabeça da Silvia tem o nome dela e a fotinha, tá? Então, quando você clica em cima desse nome, ou agora aqui na live, ou quando você vê alguma publicação da Silvia, quando você clica nesse nomezinho das pessoas, aparece uma telinha inicial, que é como se fosse o cartão do Instagram. Lá tem a fotinha, o nome dela, o que ela faz, e embaixo tem um link. Quando você clica nesse link, abre essas opções que a Silvia está falando para você, de você clicar ali para fazer uma consulta de cartas, ou para fazer uma mentoria, né? Ou seja, você tem acesso a Silvia através desse link da bio, tá? E você consegue entender também o que ela pode te oferecer
para te ajudar, te guiar nesse caminho aí que você quer, ou num objetivo, ou uma dúvida, né, de um caminho a seguir. Eu acho que é tudo isso, né, Silvia? Que você consegue Sim. aí orientar as pessoas. O que eu me admirei aqui, eu acabei tirando uma crença, que a carta, pelo menos o que a Silvia faz, não tem nada a ver com ler futuro, né? A bolinha de cristal, mas é essa conscientização interna, né? Não é isso, Silvia? São as possibilidades da vida da pessoa, porque uma leitura, ela não, ela acaba não sendo uma coisa assim, é aquilo e acabou. Não, porque se você mudar o teu pensamento, você adquirir conhecimento, toda aquela leitura que foi feita, você mudou. Você mudou o caminho da sua vida. Outro ponto interessante. Então, essa história aí de destino traçado, então não é tão bem destino traçado assim. A gente pode mudar aí. Tem coisas que a gente vai acontecer para a gente aprender. Se eu não aprendo, eu levo para o lado de ó dor, ó vida, ó azar. Eu tenho que aprender. Então, tem coisas que vão acontecer para a pessoa porque ela é teimosa, ela não quer mudar. Não é fácil, gente, fazer mudança. Não é fácil. Eu falo por experiência própria, não é fácil. Então, você tem várias áreas, diversas etapas da sua vida que você tem que fazer algumas mudanças. E não é fácil. E com ajuda, fica mais fácil. Até a maneira, as palavras que você utiliza. Muitas pessoas vêm para mim e falam assim, ai, é difícil. Não, essa palavra não existe mais no meu vocabulário. É menos fácil. Por quê? Porque o nosso cérebro, na PNL, já fala, o nosso cérebro não lê o não. Tudo que eu puser depois do não, o cérebro vai ler. Então, se eu falar, Tiago, não esquece de me trazer o CD, você vai esquecer. Vai esquecer de trazer o CD. Lembre-se de trazer o CD, você vai lembrar. É uma mudança sutil, né? Ó, faz um outro exemplo aí, só para o pessoal entender essa mudança sutil do não, gente. Porque eu sempre ouvi isso, principalmente com crianças, mas eu tenho dificuldade, por exemplo, de entender. Não faça isso, né? Não faça isso. Quando você falar com criança, não grita. A criança continua berrando. Não é? Fale Ou se eu falar para você, ou se eu falar para você assim, Tiago, não coma aquele sanduíche. O que você vai fazer? Vai comer o sanduíche. Vai comer o sanduíche. Tiago, então eu teria deixe de comer. Coma frutas. Meu filho, coma frutas. Isso, no positivo. Que legal. Não come doce, mas eu quero. Entendeu? Então, procura usar sempre o positivo. Isso é um fragmento da PNL. Então, assim, eu fiz alguns cursos, assim, eu vou usando à medida que é necessário, mas não que eu vou focar só na PNL. Não. Eu foco naquilo que a pessoa está me... Eu estou lendo na energia da pessoa, energética, de quem ela é. O teu objetivo não é aplicar uma técnica, é ajudar a pessoa no que ela precisa. Né? Por isso que você tem um arsenal aí guardado de ferramentas para ajudar as pessoas. Exatamente. Exatamente. É fenomenal. Parabéns, parabéns aí por tudo isso. Então, pessoal, ó, só um resuminho aqui rapidinho. Vou pedir para ela falar um pouquinho mais aqui sobre essas 3 áreas que ela falou que ela pode te ajudar. Então, se você está com qualquer dúvida, dificuldade, ou até mesmo curiosidade aí nessas 3 áreas, a Silvia pode te ajudar hoje, que é relacionamento, prosperidade e espiritualidade. Não é isso, Silvia? São os 3 aí que as pessoas mais te procuram. Do relacionamento, é só essa questão de relacionamento amoroso mesmo ou não? Então, tanto amoroso, parcerias, amizades. Sociedade? Oi? Sociedade? Sociedade. Nesse pacote aí? Também. Porque assim, a pessoa vira para mim e fala assim, eu tenho um sócio, vai dar certo? E aí a gente vai vendo as possibilidades. Se dá certo, se não dá, quando. Porque às vezes a pessoa coloca entra numa sociedade e não conhece direito a pessoa. Porque a pessoa, ela achava que era de uma determinada maneira.
e acaba não sendo. As pessoas mudam. Ou seja, eu vejo de uma maneira que a pessoa não Entendi. é. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso. E aí eu vou fazer esse questionamento. Talvez não seja só um sim ou um não que você vai me dizer. Mas Não, talvez porque você me assim, mostre um eu caminho para trabalho sempre, facilitar exato, aquele relacionamento e que aquilo dê certo. eu trabalho sempre com 3 cartas, tá? Por exemplo, me faz uma pergunta que você acha que é sim ou não. Puxa, tô pesado, hein? Eu Qualquer acho que é coisa. do trabalho, falando do trabalho, De onde você quiser. qualquer coisa, se eu quiser. Tá. Vou perguntar do trabalho. Ó, eu nunca estive nessa situação, hein? Vou Tá. perguntar do trabalho. Terei o sucesso que espero nesse ano ainda? Muito bem, gostei da sua pergunta porque ela foi bem direta e sem floreios. Se você vai ter esse sucesso ainda este ano, vou Isso. tirar 3 cartas. 1, 2, 3. Então vamos lá. Aqui fala assim, você está desgastado. Então, se você não tirar esse roubo energético, esse desgaste, você não consegue, de momento, o que você quer. Mas como é no decorrer do ano, então, primeiro você tem que tirar o desgaste. Tá? Tirar o que pode atrapalhar. Ter um O pouco mais de rato, foco. ele suga a energia. Tem alguma coisa sugando a sua energia que você tem que cortar. Então, cuidar melhor de alguma área, até espiritual, se for o caso. Entendi. Tá? Energético. Tá? Beleza. Show. Aí sim, vai ter um sucesso, mas vai chegar no momento que você vai ter que mudar algumas coisas. Ver pela intuição, mudar, porque vai vir coisas ocultas, vamos dizer. Ocultas, Entendi. para você mudar a direção. Ou seja, você está num caminho, está de uma maneira que está sendo desgastante algumas coisas, vai dar certo, mas vai ter algumas mudanças, algumas coisas, mudança de direção. Entendi. Não, já achei fenomenal. Tem tudo a ver, tá? Tem tudo a ver já com o que você me falou aí, porque eu estou no momento hoje, principalmente empresarial, que a gente está gerando muitas mudanças. Estou me desligando de projetos antigos, ainda tem resquícios de projeto ao meu redor desse projeto principal. Então, isso pode ser aí o sugador aí. Esse horizonte que você me mostrou aí, esse horizonte aí, eu já vejo ele que está muito ligado às minhas decisões, às minhas atitudes, à minha rotina, à minha disciplina no que eu faço. Cara, as mudanças, elas podem e devem acontecer, elas estão sempre acontecendo, né? Então, achei top. Sim. Achei top, já gostei demais. Obrigado aí pela consulta. Eu sempre trabalho com 3 cartas, né? E aí depois, na mandala, vai vindo todos os outros processos. Legal. Então a gente falou de relacionamento. Aí a gente tem também a parte da prosperidade. Quando você fala prosperidade, quais são os principais pontos aí de maneira mais simples? Então, prosperidade são todas as áreas da nossa vida, tá? Tem todas as áreas. Mas as pessoas focam mais no dinheiro. Eu vou ter mais dinheiro, vai entrar mais alguma coisa? Aí eu vou vendo as ações que a pessoa precisa ter para isso. Né? Porque nós temos que ganhar, gastar, poupar e investir. Qual desses recursos a pessoa não está fazendo? Entendi. Está gastando demais? E aí, ganhando pouco? A partir daí... Oi? Está ganhando pouco? Está gastando demais? Não está sabendo como gerir esse recurso? Pouco, tem que ter mais outras oportunidades de renda. Então, aí eu vou orientando que a pessoa, dentro do que ela gosta, do que ela quer, ela pode fazer. Porque se você fizer uma coisa que você não gosta, você não ganha dinheiro. Eu falo que eu adoro puxar as orelhas das pessoas na hora da consulta. Mas é puxar a orelha assim, com amor, carinho, porque eu estou mostrando para elas o que elas podem fazer, o que elas podem ser. Eu faço a mesma coisa. Então, fizeram isso comigo e fazem ainda, né? Então, elas sabem o que elas podem ser. A Teflara está querendo fazer uma pergunta.
Pode fazer a pergunta. Ó, ganhou uma pergunta grátis aí, a Teflara aí, ó. Ó, pessoal, quem quiser fazer perguntas para a Silvia, a gente já explicou aqui, ó, vai no link da bio, tá? Clica aí no link da bio aí onde está o nomezinho dela, vai lá no link e chama a Silvia, que ela vai te ajudar aí no que for preciso. Vê lá as opções, vê o que melhor se enquadra para você aí e faz essa consulta com a Silvia, que eu já adorei demais aqui o que ela falou de mim, né? Dos meu projeto aqui. Então, não perde tempo, faz essa pergunta logo. Não fica aí remoendo, segurando isso não, que é bem legal. Silva está bem fora do que eu imaginava dessa questão de adivinhação, né? Está num campo ali de orientação, de energia. Isso é muito bacana. Já joguei com a Silvia. Acho que alguém que já é só cliente aí, ó. Carla. É que eu andei divulgando, tá? A live, antes de começar, eu já fui nos meus grupos e eu já falei assim, ó, vou estar numa live. Que legal, eu já divulguei. Bacana. Então, a gente falou de prosperidade, né? Todas as áreas da vida, e a espiritualidade, né? Que é a última etapa. A espiritualidade é o autoconhecimento, tá? A espiritualidade é o autoconhecimento. Então, é assim, eu vou mostrar através das cartas, vai saindo as cartas, falando assim, o que você precisa mexer neste lado, que é o autoconhecimento, né? Por exemplo, para você. Vamos lá. Você tem muitos méritos, você tem muitos merecimentos. A montanha, para mim, assim, você escalou muitas coisas e você tem merecimentos. Não. Ok? Existem méritos e coisas para você pegar para você. Mas você não está fazendo isso. Então, às vezes, a gente não valoriza algumas coisas que a gente está fazendo. Tá? Então, aqui fala confiar mais. Confie mais naquilo que você está fazendo, em quem você acredita, em tudo. Então, se for para busque alguma coisa nesse lado de autoconhecimento espiritual, que você que está faltando. Às vezes até uma prática, tá? Alguma prática de todos os dias. Show de bola. Obrigado mais uma vez. Pessoal, ó, a gente vai encerrar a live. Ó, até a Flávia aqui fez a pergunta. Terei mudanças na minha saúde, relacionamento pessoal virá? Fez uma pergunta mais ampla, né? Não foi tão direta. Mudanças assim, na minha vida. As perguntas, elas têm que ir assim. Cadê? Quem que fez a pergunta? Tá. A Teflara. Você sempre... Então, saúde é uma coisa, relacionamento pessoal é outra. Podem estar ligadas, mas assim, a pergunta sempre tem que ser direta, que nem o Thiago fez. Então, terei mudanças na minha saúde? Tá, na sua saúde. Aqui fala assim, sim, você terá mudanças na sua saúde, você tem que mudar os seus hábitos. Caixão não é morte, tá? É mudança, é transformação. Então, você tem que mudar os seus hábitos que você ainda não mudou. Consequentemente, você melhora toda a sua vida, porque a nossa alimentação, tudo a gente faz, a nossa ação, é o que ajuda nos relacionamentos. Que legal. Gente, ó, dava para ficar aqui o dia inteiro conversando com a Silvia e respondendo perguntas, que eu sei que vocês querem fazer perguntas, verdade? Não dá para responder todo mundo aqui, a gente abriu aí uma exceção aí para ter Flávia aí. Mas, ó, você que está aqui, quer fazer pergunta, gente? Como é que faz, Silvia? Fala aí pro pessoal. Então, você pode fazer. Você tem 3 perguntas que te afligem mais? Vem fazer essas 3 perguntas gratuitamente. Aí eu já estou mostrando o meu trabalho para você. Gratuitas? 3. Dá uma pergunta gratuita. Tá bom. Uma pergunta gratuita. Aí você vem para fazer isso aí. Ó, agora, ó, conseguiu uma negociação aqui, tá bom? Ó, 3 perguntas já dá para você saber sobre relacionamento, prosperidade e espiritualidade. Ó, dá para fazer 3 perguntas bacanas e ter uma visão. Teoricamente dá. Isso. Mas se a pessoa só estiver muito enrolada num desses, vai trazer outras coisas, né? Então, olha o que a gente acabou de conseguir, pessoal. Você vai poder fazer
uma pergunta gratuita, certo? Uma gratuita, pode chamar a Silvia aí agora, clicando no link da bio, que ela vai te responder uma pergunta sem custo nenhum. E depois você decide se você quer fazer outras perguntas, tá bom? O valor é extremamente acessível, já sei disso. Não vou falar para ela falar valor aqui, porque pode mudar o preço. Então, como a live vai ficar gravada, não precisa falar valor, mas é extremamente acessível. Aproveita, faz a sua pergunta gratuita e depois você decide se quer ou não fazer mais perguntas. É isso aí, Silvia? Exatamente. Silvia, gratidão, que bom poder conhecer um pouco mais do seu trabalho. Como eu disse, eu sou totalmente leigo nesse assunto, aprendi bastante com você. Sim. Espero que as pessoas... o pessoal não está sabendo onde que é o link da bio. Carla, o link da bio é só você clicar no nome da Silvia ali, ó, que você vai ser direcionado para o cartãozinho do Instagram, que é a página inicial. Lá tem a fotinha dela, o nome e tem o link embaixo, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Só um minuto aí, Silvio. Eu vou mostrar aqui para não ter dúvida. Ó. Esse aqui, ó, é a bio da... Ó, deixa eu virar aqui, ó. Ó, quando você clica no nome dela lá, aí no que está aparecendo na tela, você vai cair nessa telinha. Isso aqui, ó, cadê meu mouse? Isso aqui é o link da bio, tá? Ó. Então, é só você clicar aqui, que vai ter as opções aqui, ó. Consulta, tarô, fale comigo, grupo gratuito. Ó, tem até grupo de gratuito de WhatsApp, gente, para ter mais informações. Olha que legal. Então, ó, para consulta do tarô, ó, já clica aqui, consulta tarô, fale comigo e faça a sua pergunta apenas hoje, tá, pessoal? Gratuita aí com a Silvia. Uma pergunta grátis, depois você decide se você quer fazer outras perguntas aqui. Silvia, obrigadão, gratidão. Eu que agradeço. Vocês estão me ajudando muito nisso e nessa live também. E eu que tenho a agradecer a vocês também. Então, todos juntos, gente. Sucesso, obrigado, pessoal, por estar aí. E não deixem de seguir. Aproveita, segue aí a Silvia, se você não segue a Silvia, e absorva mais todo esse conhecimento, toda essa experiência que ela tem para passar para vocês, tá bom? Valeu, Silvia. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, até.